Fala pessoal, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 8 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 5h49 da tarde, nessa sexta-feira. Começando aqui a nossa análise pelos mercados lá nos Estados Unidos. Todas as três principais bolsas operando no positivo, Dow Jones subindo 0,58. S&P 0,35 e Nasdaq uma leve alta de 0,06. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico em nosso calendário. E vamos aqui para o Bitcoin, entender o que está rolando e as perspectivas para o final do dia e até o final de semana. Então, pessoal, a gente fez uma identificação de acúmulo de lotes aqui na região dos 77 mil. Se eu não me engano, tinham aproximadamente pouco mais de 30 milhões de dólares a serem executados a esse nível de preço. E para quem acompanhou em tempo real, conseguiu perceber que de fato, né, os compradores eles conseguiram, né, aniquilar todos aqueles lotes àquele nível de preço, né? Ou seja, na região dos 77 mil dólares. E independente, né, do mercado se encontrar abaixo dessa região, né, atualmente aqui na faixa dos 76.600, a gente precisa enxergar como um ponto positivo toda essa movimentação aí na tarde de hoje. Então, é perceptível aqui no próprio gráfico, né, eu reduzi o tempo gráfico para vocês, como que foi, né, o quebra-pau aqui nessa região, né? Os compradores, os vendedores batalhando de forma árdua, e você que acompanhou em tempo real percebeu que no livro permaneceram, né, aqueles lotes posicionados, e os compradores evidentemente consumiram todos esses lotes. Então toda vez que o preço ele se aproximava ali dos 77, você percebia no livro a redução, né, da barreira ou a redução dos lotes. Isso evidencia basicamente, pessoal, a urgência, né, desses investidores institucionais ou até mesmo dos investidores comuns adquirindo Bitcoin em vista do que, né, o cenário se encontra, né? A gente tem aí um certo otimismo para o mercado desde as eleições lá nos Estados Unidos, e evidentemente os compradores, né, continuam adquirindo Bitcoin. Então, pessoal, a gente tem um mercado trabalhando abaixo dessa região, tá? Mesmo que houve o rompimento dessa barreira, a gente precisa ver como ponto positivo, pois, evidentemente, né, a barreira permanecendo seria um entrave, por exemplo, para que os compradores continuassem, né, a busca aí por novos níveis de preço e renovando a máxima histórica. Então, hoje a gente já teve a máxima renovada novamente aí na região dos 77.200, em algumas corretoras até um pouco mais. E evidentemente o cenário ele ainda permanece de forma positiva, tá? Então, como a gente tinha marcado essa região, evidentemente, pela questão do posicionamento de lotes em excesso, ou seja, em demasia, a gente passa a remover em vista de que a gente ainda não tem, né, um topo definido aqui ao ponto de identificar um conflito maior de interesse, né? Novamente reforçando de que basicamente caminhamos em águas desconhecidas, né? O Bitcoin ele vem renovando máxima dia após dia, e é muito difícil a gente tentar achar aí um topo, né? Ou uma região na qual a gente sabe que terá, né, um potencial conflito de interesse entre compradores e vendedores. Então a gente vai trabalhando com que o mercado nos deixa de rastros e colhendo algumas evidências ao ponto de tentar, né, antecipar a movimentação do preço. Então, como as análises são quase que diárias aqui, a gente vai passo a passo aí, dia por dia, né, tentando conseguir fazer a melhor análise, né, de forma mais assertiva possível aqui para vocês. Então, pessoal, a gente removeu, né, essa região de 77, era uma região que a gente precisava acompanhar aí em vista, né, do posicionamento dos vendedores. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o mercado ele vem trabalhando em uma espécie de canal.
Então a gente vai fazer aqui uma nova referência, né? A gente vai fazer o acompanhamento do mercado aí ao longo do dia de hoje, né? Amanhã no sábado e eventualmente no domingo. E percebe-se, né, que a gente tem aqui uma estrutura ascendente. Vou fazer as marcações aqui. E analisar eventualmente, né, com os vendedores, possivelmente trazendo aqui o preço nessa região, né, nessa região do nosso novo suporte diagonal, né? Basicamente, a gente vai trabalhar aqui dentro desse canal e, evidentemente, a partir daqui dessa região, caso os compradores, aliás, caso os vendedores consigam retroagir o preço a esse nível, né? Se for o caso, a gente irá reduzir aqui o tempo gráfico, né? Analisar volume, livro e tudo que a gente puder, né, colher de evidências ao ponto de definir, né, se haverá aqui a recusa de preço, né, ao ponto dos compradores continuarem tentando buscar novos níveis, ou simplesmente haverá aqui o rompimento com fechamento do preço abaixo e teoricamente tentando buscar níveis inferiores, né, talvez aqui na região dos 74.800, 700 aproximadamente, que é a região da nossa média de 20 períodos, né? E a partir daqui a gente colher mais evidências para saber se de fato haverá uma retração mais acentuada por parte dos compradores ou, teoricamente, ir buscar nosso suporte primário, né? Que é a região onde, por muito tempo, tornou-se, né, o topo histórico do Bitcoin aqui na região dos 73.700 aproximadamente. Então, pessoal, sem muitas delongas, né, o mercado buscando aí níveis históricos, né, cada dia renovando as máximas e vamos acompanhar daqui em diante, né, a utilizar essa estrutura de preço que está formada aqui, né, a gente tem a ascendência desses topos, né, uma potencial resistência e eventualmente a gente tem uma ascendência dos fundos, né, com uma ascendência preponderante aqui para vocês. Então, basicamente, vamos trabalhar com preço dentro dessas regiões e, evidentemente, pela proximidade aqui, né, do nosso suporte aqui do canal, né, a gente analisar, evidentemente, como o preço irá se comportar nessa região. E aí são essas as possibilidades, né? Caso haja o rompimento dessa região, evidentemente a gente vem, né, buscar aqui a nossa região da média de 20 períodos e, a depender do que rolar aqui, a gente poderá buscar, né, a região aqui do nosso suporte primário, né, que é o antigo topo histórico. Então é isso. A análise ela é um pouco mais simplória, né? O mercado teoricamente renovou as máximas, mas não houve, né, um movimento mais verticalizado, não houve tanta volatilidade no dia de hoje. Basicamente, né, ficou dentro aí da nossa expectativa, daquilo que foi a nossa análise, né? Ele vem trabalhando nas regiões as quais a gente expõe aqui para vocês. E é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada no livro aqui para a gente finalizar a análise de hoje. Bom, a gente já percebe um livro um pouco mais carregado no dia de hoje, né, em vista de ontem. Apesar que no dia de ontem a gente tinha um pouco mais de acúmulo de lotes aqui por parte dos vendedores. E ao que se identifica momentaneamente, a gente tem uma maior acumulação de lotes entre a região dos 77.300, 77,5, 77.800 e 78. Então, basicamente, quase que dos 77 até os 78, a gente tem aí um volume mais expressivo de lotes acumulados aqui. Se a gente for somar dos 77 ao 78, são aproximadamente 23, 33, 34, 42, quase 50, um pouco mais de 50 milhões de dólares, pessoal.
até um pouco mais, quase 60 milhões de dólares posicionados entre a região dos 77 mil e 78. Então é bastante dinheiro também. Então percebe-se aí grande parte de institucionais querendo realizar uma parte, né, de suas operações e vista, né, da escalada do preço aí nos últimos dias. E na parte dos compradores, ao que se percebe, né, a gente tem um acúmulo maior de lotes aqui na região dos 76, que teoricamente tem uma certa proximidade aqui, né, do nosso suporte diagonal, né, basicamente aqui do nosso canal. E na região dos 75,5, né, quase 17 milhões de dólares, que é na proximidade da nossa média de 20 períodos. Então, é basicamente o livro casando um pouco aí com as regiões que a gente estipulou no gráfico. E acredito que a partir das 6, 7 horas de hoje, né, caia o volume drasticamente. A gente sabe que eventualmente pode acontecer, né, de ter volatilidade sexta-feira ou no sábado, mas na esmagadora maioria das vezes é incomum. Geralmente é a partir de domingo ali, depois do almoço, a partir das 5 da tarde. E a gente vai acompanhando então aí dentro do que a gente passou no dia de hoje e evidentemente a gente retorna na próxima análise para entender, né, quais evidências, condicionantes que foram evidenciadas, né, ao longo aí desse período e na iminência de tentar pressagiar aí, né, a movimentação do preço, que é o nosso intuito, tentar entender o que, que o mercado nos mostra e basicamente para, né, passar para vocês aí de uma forma mais clara, né, com uma metodologia mais simples, né, e automaticamente trazendo aí algumas oportunidades, seja para você se posicionar, seja para você fazer algumas operações de derivativos, né, no meio da especulação, enfim. Então a gente tem aí uma infinidade de possibilidades diante do que a gente traz para vocês aqui quase que diariamente. Fechado, pessoal? Então basicamente é isso. Eu agradeço novamente a presença sua aqui no canal. Você que está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui para nos ajudar no engajamento. Desejo você um excelente final de noite, um bom final de semana e a gente retorna na segunda-feira com uma nova análise. Muito obrigado novamente, um grande abraço e até mais.